Boa tarde, pessoal. A gente vai acompanhar hoje a correção da atividade passada. Nós estamos trabalhando com Future Tense. Nós tínhamos pedido para você ler o texto e responder as questões de 1 a 6. Então, vamos lá. One day I will go to Brazil. I will visit the north and the south. I will eat typical food like feijoada and acarajé. I will talk to the people. I will make new friends. I will dance Brazilian music like samba and axé. Yesterday, I watched a program on TV about Brazil. It's a beautiful place. I will love this country located in South America. I will see wonderful beaches and I will learn Portuguese. Muito bem. Então, você deveria associar as palavras aqui no vocabulário. A gente já tinha lista aqui com vocabulário, né? Facilitou muito. E aí agora era só preencher aqui. Então, pessoas, primeira palavra, vamos começar por cima. Número 1, about. About. Preposição sobre, a respeito. Beaches, um lugar, né? Ok. Country. Opa, beaches. Deixa eu corrigir aqui. About. Beaches. Country. Ok. Eat. É um verbo. Eat. Learn. Outro verbo. Muito importante, que é o que você está fazendo aqui. Learn. Like. Like tanto pode ser uma preposição, quanto pode ser um verbo. Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Essa expressão aqui, like. É para fazer o comparativo, tá bom? Próximo, make, é o verbo. A ideia de make, fazer no sentido de fabricar. People, é o plural de person. People, person. Place. E por último, wonderful, que é um adjetivo. Então tá aqui a sequência. 8, 5, 1, 6, 7, 9, 10, 3, 2, 4. Muito bem. De acordo com o texto, escreva certo ou errado em cada item, em cada frase abaixo. O Brasil está localizado no continente sul-americano, isso é geografia. Certo. Samba e axé são músicas típicas do Brasil, isso também faz parte do estudo da geografia. Certo. Feijoada e acarajé são comidas típicas do sul do Brasil? Não, feijoada e acarajé são típicas da Bahia. Então, Bahia fica no Nordeste. Então, não é no Sul. Errado. Muito bem. Agora, de novo, escrever certo ou errado, agora com frase em inglês. Brazilian typical music is only samba. Será que a única música típica do Brasil é o samba? Não, você tem bossa nova, tem MPB. Então, errado. Portuguese is not Brazilian official language. Português não é a língua oficial do Brasil. Errado. Português é a língua oficial do Brasil. Brazil is a beautiful country. Sim, o Brasil é um belo país. Com certeza é um belo país. Então, tá aí a segunda e a terceira questões. Agora, responda em português. Que comidas típicas brasileiras são citadas no texto? Vamos dar uma olhada no texto? Vamos lá. Ele diz que vai comer I will eat typical food like feijoada and acarajé, ou feijoada e acarajé. Então, tá aí as duas comidas típicas que ele cita. Eu vou colocar aqui feijoada e acarajé. Então, tá aí a resposta. Feijoada e acarajé. Pronto. Bem simples, né? Agora, responda em inglês. What will the author see in Brazil, according to the test? O que o autor vê no Brasil, de acordo com o texto? O que o autor verá no Brasil, né? What will the author see? Will see. Isso joga o verbo para o futuro. Will see. Ele quer ver o Brasil. E quando ele vier, o que é que ele pretende ver?
Vamos ver o que ele pretende ver. Vamos olhar lá no texto. I will go to Brazil, eu irei ao Brasil. I will visit the North and the South, que é visitar, ele irá visitar o Norte e o Sul. I will eat typical food, comerá comida típica. I will talk to the people, conversar com as pessoas. I will make new friends, fará novos amigos. I will dance Brazilian music like Sam and Axé. Vai dançar música brasileira. Aí ele diz, yesterday I watched a program on TV about Brazil. Ontem eu assisti um programa de TV sobre o Brasil. It's a beautiful place, é um lugar bonito. I will love this country located in South America. Eu amarei este país localizado na América do Sul. I will see wonderful beaches and I will learn Portuguese. Então tá aqui. Eu verei praias maravilhosas e aprenderei português. Então tá aqui o que ele iria ver, as maravilhosas praias do Brasil, certo? Então o Brasil tem praias famosas como Copacabana, no Rio de Janeiro, mas uma das mais belas é a praia de Atalaia, aqui em Luiz Correia, e também o litoral piauiense como um todo, Pedra do Sal e outras praias piauienses. Muito bem. Agora a sexta, você tinha aqui uma tirinha do Nigel. Aqui o Nigel está conversando com um amigo, o Gary, e o Gary pergunta, Nigel, did you know that parallel lines never meet? Nigel, você sabia que aquelas linhas paralelas nunca se encontram? Aí o Nigel responde para o Gary, $5 if they don't. Você sabe que aquelas linhas paralelas nunca se encontram, e $5 if they don't. $5 se elas não se encontrarem, Gary. Ok, my friend. E aí ele vai aqui, lá vai os dois. Here, you take a stick and I will take a stick. Honey, honey, ele está dizendo honey, honey. Ok. Então ele vai pegar aqui uma varetazinha e ele também vai fazer a vareta e eles vão passar a linha. Stop that. Ok. E aí fizeram a linha. See that? They meet. $5, please. Então, o Nigel está dizendo, elas se encontraram, $5, por favor. E o Gary ficou furioso, porque perdeu a aposta. Mas aí o Gary foi conferir, e aí descobriu que não. Aí ele fica furioso, se pergunta alguma coisa, well, and now? Sim, bem, e agora? Então, sobre a tirinha, né, o HQ acima, julgue os seguintes itens como certo ou errado. Gary e Nigel fizeram uma aposta? Sim, eles fizeram. Nigel estava confiante da vitória? A gente vê aqui no primeiro quadrinho que sim. Tanto é que ele é quem propõe a aposta. Correto. Gary pediu para Nigel parar de dançar. Foi isso que ele pediu? Não. Ele pede aqui, ó, stop that, para parar de dançar, exatamente. O Nigel está dançando, está cantando aqui a música Honey, Honey, está dançando, e o Gary pede para o Nigel parar. Então o Nigel está bastante confiante, né? Porque ele apostou os $5, ele está cantando e está dançando. Depois de desenhar as linhas, Nigel ficou confuso e voltou para verificar. Vamos ver aqui. Quem voltou para verificar foi o Gary, não foi o Nigel. O Gary que ficou confuso e voltou para verificar. Então, aqui errado, porque não foi o Nigel, foi o Gary. Os bastões têm propriedades mágicas? Não, não tem. Simplesmente os bastões foram utilizados para riscar uma linha, um segmento de reta, né, no chão. Muito bem. Então, errado. Os bastões não têm propriedades mágicas. Linhas paralelas se encontram se traçadas por bastões? É claro que não. Isso é uma ilusão de ótica. Olhando de longe, tem-se a ilusão de ótica de que as duas linhas se encontram. Mas, como o próprio Gary confere, elas não se encontram. Então, linhas paralelas não se encontram em hipótese nenhuma. Você pode usar qualquer instrumento para traçar duas linhas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Linhas paralelas parecem se encontrar? Sim. Vista de longe, sim. Depende do referencial.
Eles usaram os bastões para medir as linhas. Foi para isso? Não, não foi. Eles usaram os bastões para apenas riscar a linha no chão. Então, é errado. Tá aí a sequência, então. Se, se. Muito fácil. Agora, a frase did you know está em que tempo verbal? Aqui tem um problema na pergunta. Não era o tempo verbal. Está em que forma verbal? Então, aqui um erro do professor. Não é tempo verbal, é em que forma verbal? Forma verbal negativa. E se fosse tempo verbal? Tempo verbal passado. Did you know? Past. Para você fazer o futuro, você usa o will. E para fazer o passado, você usa did. Ok? Sempre que você encontrar esse did, aqui no começo da frase, fazendo uma pergunta, é uma pergunta no passado. Agora, na oração I will take a stick, qual o tempo verbal? De novo, não é o tempo, é a forma verbal. Forma verbal. A forma verbal é afirmativa. Por quê? Aqui, ó. I will take a stick. Ele vai pegar aí um graveto, né? I will take a stick. Então, ele pegou o graveto. Eu pegarei um graveto. Ok, então, você deveria escrever na forma negativa. Já está na afirmativa, então deveria colocar na forma negativa e interrogativa. Eu vou dar um enter aqui. Na negativa fica assim, ó. É simples, ó, presta atenção. Vou botar em vermelho. Você escreve I will take a stick. Só que como é negativa, aqui entre o auxiliar will e o verbo take, entre o auxiliar e o verbo, você coloca o not. I will not take a stick. Então, aqui é a forma negativa. Negativa. I will not take a stick. Uma outra maneira de você escrever isso aqui seria assim, ó. I won't take a stick. Pronto. I won't take a stick. Então, você juntou will com not, ficou won't, ok? Muito bom. E a forma interrogativa? Deixa eu copiar bem aqui. Vamos lá. Interrogative form. Forma interrogativa. Vou jogar para cá. Tem um detalhe. Em inglês, toda vez que você for fazer pergunta, tem que ter o ponto de interrogação ao final. Mas, como a gente está usando o eu aqui, se é uma pergunta no futuro, esse will, ele sai daqui, ó, da frente do sujeito e passa para trás, o começo da frase. Tá aqui, ó. Will I take a stick? Eu pegarei um graveto. Tá vendo? Eu pegarei um graveto. Então, na forma negativa, I will not take a stick. Ponto. Aí você pode usar esse will not, juntar com will com not, fica won't. E na interrogativa, você coloca will no começo da frase. Toda vez que for fazer uma pergunta no futuro, você usa will. Agora, voltando lá para a tirinha. Qual é o nome do fenômeno que explica para o Gary o suposto encontro de linhas paralelas? E por que ele perdeu a aposta para o Nigel? Isso é uma ilusão de ótica. Uma ilusão de ótica. Muito bem. É uma ilusão de ótica. Deixa eu colocar em vermelho aqui para destacar. É uma ilusão de ótica. E o Gary perdeu a aposta porque se baseou pela ilusão de ótica. Se ele tivesse conferido antes, ele não teria perdido.
mas ele acreditou na ilusão de ótica e se perdeu. Muito bem. Agora a 10ª. Está terminando. Traduz as frases abaixo no futuro simples para o português. She will go to the disco tomorrow. She é o pronome para sexo feminino. Ela, deixa eu tirar aqui e colocar em vermelho para destacar. Muito bem. Então, como é que é aqui? Deixa eu botar aqui. Ela irá. Lembra, ó, go é o verbo ir. Então, will go, irá. Will go, ela irá. Irá para onde? Irá para a discoteca. Discoteca é o jeito antigo da década de 1970 de chamar danceteria. Danceteria, clube, né? Quando que ela irá para a discoteca, danceteria ou clube? Amanhã. Então, ela irá para a discoteca amanhã, ou para a danceteria amanhã. Letra B. Essa palavra discoteca, né, é do tempo que a sua mãe, o seu pai ainda nem tinha nascido. Né, década de 1970. Se sua mãe nasceu depois de 70 e seu pai nasceu depois de 70, eles não usavam mais essa expressão. A discoteca. Will John write a book? Está fazendo uma pergunta. Vamos responder aqui em vermelho. Will John write a book? É só para traduzir, né? Então, John, will, joga o verbo para o futuro. Write é o verbo escrever. Will John write a book? Então, você vai colocar o sujeito. Quem é o sujeito? É o John. Nome a gente não traduz. A gente sabe que John corresponde a João, mas a gente não vai traduzir, tá? John escreverá. O que ele vai escrever? Um livro? Interroga, não se esqueça. John escreverá um livro? Esse aqui é o artigo indefinido. Antes de palavras começadas com consoantes, você coloca a. Se começasse com vogal, por exemplo, guarda-chuva, né? Não está no contexto aí, mas guarda-chuva. Umbrella. Então, você teria que colocar, como umbrella começa com U e U, você colocaria uma letra N aqui. Mas não é o caso, tá? Então, a book, um livro. Próximo, letra C. Letra C, deixa eu só tirar aqui, centralizar, colocar em vermelho. Will not answer the exercise tomorrow. Não faça isso, mas olha o que ele está dizendo. We, quem é we? Nós. Nós não, will not answer. Não responderemos. Não responderemos o quê? O exercício. Não responderemos o exercício quando? Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. Nós não responderemos o exercício amanhã. Letra D, outra pergunta. Will the English lesson start now? Yes. Mas vamos lá? Will the English lesson start now? A aula de inglês começará agora. Deixa eu botar em vermelho. The English lesson. A aula ou a lição de inglês. E o verbo start, will start, começará. Então, todo mundo que joga videogame, né, já viu esse verbo start, que é a ideia de começar. E quando? Now, agora. Now, agora. Pronto. Só que é uma pergunta, então você interroga. Por que eu sei que é uma pergunta? Porque o will está no começo da frase. Aqui está na forma negativa, porque o will está depois do sujeito, we, nós. E olha aqui, ó. Muito bem. Deixa eu organizar isso aqui. Tirar essas linhazinhas para não confundir. Tá? A letra E, estamos quase terminando. I'll do the work next week. I'll do the work next week. Vamos lá. Esse I'll, deixa eu baixar aqui para você enxergar direitinho. Ctrl E.
Esse I'll é I will. I will do. Eu farei. Então, vamos lá. Eu farei o quê? O trabalho. Quando? Next week. Opa. Next week. Na próxima semana. Perfeito. Eu farei o trabalho na próxima semana. Agora, letra F. He won't work hard. Opa. Aqui é uma situação difícil. He won't work hard. Quem? Ele. Ele quem? Não sei. Alguém do sexo masculino. Letra F. Ele won't. Não. Não o quê? Work. Não trabalhará. Ele não trabalhará pesado. Ele não trabalhará pesado. Ou não trabalhará duro. Ou não trabalhará muito. Ou não trabalhará bastante. É a ideia de intensidade, tá bom? Hard aqui, trabalho duro. Work hard. É intensidade de trabalho. Bastante trabalho para fazer. Então, está dizendo que ele não trabalhará muito. Lembra muito aqueles alunos, aqueles estudantes que perguntam para o professor: professor, o senhor trabalha de alguma coisa ou só dá aula mesmo? Né? Mas a gente trabalha e muito, a gente soa um bocado, né? Fica bem suado. Abençoado. Traduz as frases abaixo no futuro simples para o inglês. Opa, já aprendemos que vamos usar o eu em todas. Então, deixa eu tirar essas linhas aqui bem rapidinho para a gente não perder tempo, ok? Eu vou tirar logo todas as linhas. Ok. Tirando aqui as linhas, ó, eu clico no lugar, aperto Shift, Home e Del, que é rapidinho. Aperto aqui no final, Shift, Home e Del no teclado. Clico aqui, ó, Shift, Home, Del. Aperto aqui no final, Shift, Home, Del. Com Shift e Home eu seleciono tudo que está para o começo. Então vamos lá. Deixa eu centralizar as respostas. Ctrl E, centraliza, tá vendo? Eu estou apertando o Ctrl E no teclado, Ctrl E. E estou centralizando tudo. E agora eu quero botar tudo em vermelho, eu vou aqui, clico na fonte. Aí tudo em vermelho, F4. F4 repete a última ação, pronto. Quando eu for digitar, já está tudo em vermelho. Então, você viajará para a Europa a próxima semana? É uma pergunta. Se é uma pergunta, eu começo com will. Opa, deixa eu botar em vermelho aqui. Will, quem? Você. Will you? Viajar é o verbo travel. Will you travel? Para onde? To Europe. Quando? Next week. Will you travel to Europe next week? Você viajará para a Europa na próxima semana? Eu não, e você? Você vai viajar? Choverá amanhã de manhã. Opa, atenção. O verbo chover não tem sujeito. Mas em inglês, a gente, para expressar o verbo chover, a gente tem que usar it. It will rain, verbo chover. It will rain at morning, de manhã. Ó, tomorrow, perdão. Amanhã de manhã. Tomorrow at morning. It will rain tomorrow at morning. Choverá amanhã de manhã. It will rain tomorrow at morning. Próximo. Eu escreverei um livro sobre mim? Eu estou me perguntando, né? Será que eu escreverei um livro sobre mim? Então, se a pergunta começa com will, no futuro, o sujeito I, se refere a mim, o verbo write, o que eu vou escrever sobre mim? A book, um livro. About me. Aí, como é uma pergunta, ó, will I write about a book about me? Will I write a book about me? Parece um trava-línguas, né? Will I write a book about me? Eu escreverei um livro sobre mim? Próxima. Eu estudarei próximo final de semana. Espero que você estude todo dia. I will study. I will study. Quando? Next weekend. Weekend, final de semana. I will study next weekend. Olha, eu estudarei próximo fim de semana. Em inglês fica, ó,
I will study next weekend. Só isso. Você gostará do livro? Outra pergunta começa com... Opa, deixa eu botar em vermelho. Will you... Verbo gostar, like. Will you like? Você gostará do livro? Of the book? Will you like of the book? Você gostará do livro? E a última, as crianças irão ao parque amanhã. Quem irá ao parque? As crianças. Children. Crianças. Então, em inglês, o plural não pede o artigo. The children. Então, fica só children. Will. O verbo ir. É o verbo go. Will go. Para onde? To the park. Quando? Tomorrow. Fechou. Prontinho. Então, tá aí. Toda respondida, né? Vamos encerrar. Conferindo aqui direitinho a sequência na primeira questão. Confira aí, ó. 8, 5, 1, 6, 7, 9, 10, 3, 2, 4. Foi a primeira questão. A segunda questão. C. Deixa eu botar aqui. C, C, I. E a terceira. I, C. Na quarta. Feijoada e acarajé. A quinta. I will see wonderful beaches. Mas vamos corrigir aqui. Ó. What will the author see in Brazil, according to the test? O que o autor verá no Brasil, de acordo com o texto? Eu só fiz copiar lá a frase tirada do texto, mas está perguntando sobre o autor. Então, a maneira mais apropriada de responder seria da seguinte maneira. Ó. Eu peguei a frase que ele disse. Você não precisaria copiar essa frase, mas você bota da seguinte maneira. Ó. O autor, he... will see wonderful beaches. Ok? Pronto, essa seria então a maneira mais apropriada da gente responder. He will see wonderful beaches. E o ponto. Conferido. Sexta questão. Está aqui. C, 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 I, C, I. Pronto. Sétima. A forma é negativa. Na sétima, na oitava, a forma é afirmativa. Colocar as frases, então, na forma negativa. A frase I will take a stick fica I will not take a stick ou I won't take a stick. E na interrogativa, will I take a stick? A nona, o fenômeno é uma ilusão de ótica. O Gary perdeu porque se baseou pela ilusão de ótica ou na ilusão de ótica. Muito bem. Décima. Traduzir para o português. She will go to the disco tomorrow. Ela irá para a discoteca amanhã, danceteria ou clube, né? Will John write a book? John escreverá um livro. We will not answer the exercise tomorrow. Nós não responderemos o exercício amanhã. Will the English lesson start now? A aula de inglês começará agora. I will do the work next week. Eu farei o trabalho na próxima semana. He won't work hard. Ele não trabalhará pesado, não trabalhará muito. Traduz as frases para o inglês. Você viajará para a Europa próxima semana. We will travel to Europe next week. Choverá amanhã de manhã. It will rain tomorrow at morning. Eu escreverei um livro sobre mim. Will I write a book about me? Eu estudarei próximo fim de semana. I will study next weekend. Você gostará do livro? Will you like of the book? As crianças irão ao parque amanhã. Children will go to the park tomorrow. Muito bem. Então, aqui nós terminamos a nossa lição, tá bom? Valeu por conferir a sua tarefa.